Sabe quais são as causas principais que eu anotei da perda da visão de Deus? Primeira causa da perda da visão de Deus, sabe qual é? Pessoas que perdem a visão de Deus para o projeto, o ministério, vida, trabalho. Sabe qual? Perda da visão. Sabe qual é a primeira causa? Não ouvindo o Espírito Santo de Deus falando agora. Não ouvir o Espírito de Deus agora. Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 19. Eu não vou ler, vocês naturalmente têm a anotação a fazer. Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Se ouvirdes a voz. Então, quer dizer, ouvirmos a voz de Deus. E alguns exemplos para vocês. Samuel, Moisés, Paulo. Né? Samuel, quando o Senhor veio e o chamou e o convocou através do profeta de Deus, diz o texto de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Veio o Senhor e ali esteve e chamou a Samuel como das outras vezes. Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Acaba atento à voz de Deus. Sabe qual é o problema de perdermos a visão de Deus para o projeto que Ele deseja que nós desenvolvamos? Nós não temos ouvidos para Ele. E o pior de tudo, não temos ouvido a Ele. Este é o grande perigo nosso, querido. Causa da perda da visão, não ouvir o que Deus está falando hoje. Não o que o Carlos Alberto está falando, o que Deus está falando hoje, por sua palavra revelada. Segundo Moisés, capítulo 3 de Êxodo 3, verso 4, diz o Senhor, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Ouviu e respondeu. Ouviu a voz de Deus e respondeu. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E então, um jovenzinho, como é o nome dele mesmo? Isaías. Disse, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ouviu a voz do Senhor e respondeu a voz de Deus. Perdemos a visão de Deus para o ministério que estamos desenvolvendo exatamente por não ouvirmos de Deus. Ouvimos todo mundo. Gostamos de ouvir os missionários, os grandes sermões, gostamos de ouvir os preletores fantásticos da nossa geração, gostamos de ler muito. Tudo isso é muito positivo. Não é mal, não. É positivo, é importante. Mas o importante é você separar o seu tempo com Deus. Qual é o tempo que você tem com Deus diário? Um cristão, não estou nem falando pastor, mas um cristão, que não leva a sério a sua vida devocional diária, examine-se para saber se é realmente convertido. Se é nascido de Deus. Porque não é possível, nascido de Deus, não amar a palavra. Não ter fome da palavra, não ter sede de Deus. Me perdoe, com todo o respeito que lhes devo. Qual é o tempo que você separa diariamente para a sua vida com Deus? Você tem a sua devocional? Olha, carinha, entra lá no teu quarto e fala com teu pai em secreto. E teu pai que te ouve em secreto, ele te ouvirá e te responderá. Você tem tempo secreto com Deus ou não? Então não reclame se o seu ministério não está indo bem. Por favor, não ponha a culpa no pastor que não tem sermões maravilhosos. Por favor, não ponha a culpa no rebanho que está perseguindo você. Por favor, não ponha a culpa na cidade que é muito influenciada por demônios e que está impedindo você de crescer com o seu ministério. Não ponha a culpa nisto. A culpa não é da cidade, não é dos demônios, não, senhor. Está tudo lá, eles estão aí mesmo, isso é verdade. Mas o grande problema é nosso. Nosso. É o nosso tempo com Deus e a nossa experiência com Ele.
e a vida de intimidade com Ele, de ouvi-lo e saber quem somos e para onde vamos. Se você não tem convicção, confira sua experiência de regeneração. Que o regenerado, o nascido de Deus, tem a natureza divina, tem fome de Deus e tem sede de Deus. Quem não tem fome nem sede de Deus precisa nascer. Que só quem não tem fome e sede são os mortos, causas da perda da visão. Primeiro, é eu não ouvir o Espírito Santo falando agora. Segundo, não manter um coração terno e responsível. Coração quebrantado. Quem não tem um coração quebrantado, não espere que o Senhor vai falar com ele. Espere não vai falar. E aí eu pensava no Salmo 34, verso 18, quando o salmista dizia que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Salmo 51, verso 17, que são salmos de Davi, né? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E o texto de Zacarias capítulo 7, versos 11 e 12, quando o profeta de Deus diz assim, falando sobre o povo, diz, Zacarias 7, 11 e 12, eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes, diz o Senhor, me deram as costas, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Veio a grande ira do Senhor. Por quê? Porque endureceram o coração, voltaram as costas para Deus e não ouviram a palavra de Deus. Qual é a visão? É a sua? Sua visão? Fracasso. A sua visão não presta. Sua visão não presta. É lixo. Jogue fora o lixo. É a visão de Deus, da sua palavra. É ouvir do Senhor. Ouvir do Senhor, pela palavra. E eu convido vocês a ouvirem do Senhor pela palavra. E tomar cuidado com esse negócio que é... Agora, porque Deus me falou. Deus falou comigo. Pouco tempo atrás, agora mesmo, estava lá em Portugal, e eu soube de um pastor que, né, organizou lá um trabalhinho para ele, lá, uma coisinha lá para ele. E eu perguntei, mas por que ele não se uniu com fulano, Beltrano, Ciclano, está junto? Não, porque o Senhor falou com ele e então o Senhor mandou ele fazer isso. O Senhor falou com ele em sonhos e mandou ele fazer isso. Eu creio nos sonhos de Deus, creio, sim, senhores. Mas eu creio na palavra de Deus. Sonhos são maravilhosos, eu gosto dos sonhos, eu respeito os sonhos e os sonhadores. Mas eu quero ficar com a palavra. Porque se não está na palavra, a Escritura de Deuteronômio declara que não procede de Deus. O diabo sabe como é que ele trabalha com a gente? Os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas percepções extrasensoriais, que às vezes não estão encharcadas do Espírito Santo e da palavra. Então, deixa eu dar um conselho para vocês. Vamos ouvir o que diz a palavra. E a sua visão, ponha no lixo. Se a sua visão não é a visão de Deus e da sua palavra, ela é muito bonita, mas não serve para nada. Fatalmente, lá na frente, vai fracassar. É questão de tempo. Vai fracassar. Questão de tempo. Agora, veja bem. Receber a visão de Deus e ficar sozinho, isso é pecado. Isso é pecado. É Provérbios 18, 1, que ontem o Osmar mencionou. O solitário busca o seu próprio interesse e não atenta contra a verdadeira sabedoria. Então, deixa eu dizer para uma coisa para vocês. Não ande só. Confira o que Deus está falando com você sobre seu ministério, sua conduta, sua vida, seus projetos. Se o Senhor não... Se você não tem o conselho dos justos, é melhor você esperar, porque você pode fatalmente errar. E não ande sozinho, porque um homem só, genericamente falando, um homem ou uma mulher só, ou já caiu ou vai cair. Ou já caiu ou vai cair.
vai cair em decepção, já caiu em fracasso, já caiu em erro, já caiu até talvez no pecado e coisas desta natureza. Então eu não aconselho nenhum de vocês a ficarem sozinhos. E outra coisa, a questão do discipulado 1 a 1, eu estou enfatizando seriamente no Ministério da Comunidade da Graça, cada vez mais. Supervisores estão comigo, não só no discipulado 1 a 1, mas no mentoreamento também. Que o discipulado cuida do caráter, a mentoria cuida das capacitações ministeriais. São as duas coisas que completam-se uma a outra. Se você não tem conselheiros para lhe ajudar, e se você não tem alguém para lhe dizer, não ande nessa direção, é melhor você parar, tá? Melhor parar. Confira antes de tomar qualquer decisão. Graças a Deus que alguns dos meus amigos principais gostam de conferir comigo, e eu conferir com eles, e nós conferirmos juntos, porque na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Então, por favor, mantenha um coração terno e responsivo, porque é um coração contrito e quebrantado, tu não rejeitarás, ó Deus. E, por fim, terceira causa da perda da visão de Deus. A primeira é exatamente esta. A primeira é nós deixarmos de ouvir a Deus. A segunda, nós não mantemos um coração terno, quebrantado e responsivo. E a terceira, nós deixarmos de crer naquilo que Deus prometeu, por incredulidade. Deus fez-nos promessas pela sua palavra e nós deixamos de crer na sua palavra. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Ouça bem, anote esse texto e leia comigo, para que a gente possa encerrar esse período aqui juntos. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, o que é que deve fazer? Exortai-vos mutuamente. Como é que é mesmo? Exortai-vos mutuamente. Quer dizer, aconselhai-vos mutuamente. Esta é o significado da palavra exortar. Exortar é aconselhar, fortalecer, animar. Esse é o sentido. Exortai-vos mutuamente. Se você não gosta de ouvir uma opinião contrária à sua, alguma coisa deve estar errado com você. Se você só gosta das pessoas que carimbam as suas ideias, suas opiniões, contrate o inimigo para falar a verdade com você. O inimigo vai falar a verdade com você. Entendeu? Se você gosta só de receber aplausos, lembre-se que você fatalmente estará candidatando-se ao fracasso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente uma vez por semana. Como é que diz a sua tradução? Como é que diz sua tradução aí? Como é que diz sua tradução aí? Então fala! Olha, todo dia. Cada dia. Cada dia. Você ri, cara? Eu choro. Cara, eu choro. Que depois os que me ouvem depois vão chorar e eu não posso rir. Esse aqui é o pior. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o ano. Como é que diz sua tradução? Leia na sua Bíblia. Seja ela via como é que é? Internet ou não. O que é que diz aí? Durante o tempo que se chama hoje. Sabe o que significa no hebraico? Eu estou chegando agora de Israel, né? Sabe o que significa no hebraico a palavra hoje? Significa hoje.
Exatamente a mesma coisa, é hoje, igualzinho. Hoje. Durante o tempo que se chama hoje. Por que que eu preciso de receber conselho mútuo? Por quê? Fala para mim, meu amado. Por que que eu preciso aconselhar-me todos os dias com o meu discipulador, com o meu líder, com o meu pastor? Se é que você não tem discipulador e nem pastor, está na hora de procurar um. Porque você gosta de pastorear os outros. Receba pastoreio. Senão você não tem autoridade nenhuma para pastorear ninguém. Deixa eu lhe dizer. Se você é uma pessoa fora do princípio de autoridade, você não tem a quem responder pelos rumos do seu ministério, pela direção de sua vida, deixa eu dizer alguma coisa. Se você não tem, está na hora de você imediatamente eleger alguém, rapidamente, antes que seja tarde demais. Porque, filhos queridos, eu sou pastor há 47 anos, tive a ordenação pastoral há 47 anos atrás. Sou cristão há mais de 50. Mas há 47, ordenação pastoral. Então, quero dizer uma coisa para vocês. Se você não tem alguém para prestar contas e a quem você submeter-se, você não pode exercer o ministério nenhum. É a visão da comunidade da graça? Ah, deixa de ser bobo. Que visão de comunidade da graça? É visão do reino de Deus. É visão do reino de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros. Segundo semestre eu vou estudar sobre os mandamentos recíprocos aqui na sede e vou passar isso para todos vocês, como fiz com as bem-aventuranças. Passar isso para todos vocês. Que nós está na hora da gente reaprender esses princípios das mutualidades e o princípio da autoridade. Porque o que eu tenho recebido de notícias de ministérios fracassados por pessoas independentes, você não pode imaginar. Você não pode imaginar, Eduardo. Pode imaginar. Gente caindo, gente fracassada, gente envolvida com o pecado, gente envolvida com a mentira, com a corrupção, com riquezas deste mundo. Vocês não podem imaginar. Eu sei porque eu viajo o mundo inteirinho. E ouço pastores. Quando eu viajo e saio, eu não estou fazendo converscote, não estou fazendo piquenique. Eu estou indo para reuniões, para encontros, para palestras, aquelas que eu profiro e aquelas que eu ouço dos meus outros irmãos. Estou ouvindo pastores o que estão dizendo nesses dias. E esta independência ministerial, se você insistir nela, fatalmente você vai fracassar. Mais cedo ou mais tarde. A quem você responde pelos seus atos? A quem você presta contas de sua vida? Você dá satisfação para quem? Você dá satisfação para quem? Porque se você não dá satisfação para ninguém, deixa eu só lhe dizer uma coisa. É melhor você parar. E esse negócio, não, estou debaixo de autoridade, sim. Toda vez que eu tenho que fazer qualquer coisa, eu comunico o que eu já fiz. Ludwig, você ri? Eu choro. Tem uns que vêm para mim e falam assim, olha, eu estou aqui no oeste americano. Que bom. Eu não tive tempo para me despedir, mas estou aqui. Tá? Estou ligando só para dar uma satisfação. Valeu, cowboy. Valeu, cowboy. Entendeu? Tá, um exemplozinho simples. Já fez? O que tem que dar satisfação para mim? Para limpar a consciência dele? Vamos parar com conversa fiada, pessoal. Causa da perda da visitação de Deus, hein? Deixar de crer naquilo que Deus prometeu por incredulidade. Não ouvir os irmãos. Se você não está submisso à autoridade, você não tem autoridade a manifestar. Você não pode exercer a autoridade. Que o livro de Atos apresenta, veja qual era a função do Espírito Santo. Separar, ungir, impedir, levantar, fortalecer, enviar, falar. É assim que o Espírito Santo se manifesta. Nunca sozinho. Lá está o Paulo e Barnabé, na igreja de Antioquia. Os dois
sendo separados para a obra do ministério. Mas é a igreja que se reúne, a igreja que eu digo é a liderança da igreja local que se reúne para cuidar deste assunto. De se separar. Não tem ninguém... Eu recebi do Senhor uma visão, e agora todo mundo tem que ouvir o que eu vou fazer. Você vai fracassar. Não faça isso. Você vai fracassar. Por que fazer isso? Sabe como é que a gente ouve a Deus? Não só no recôndito, separado, mas através dos irmãos. Se você não ouve a Deus através dos seus irmãos, fatalmente você vai perder o que Deus tem para você. Amém? O que fazer? Peça para o Senhor uma porção dobrada do Espírito. Peça para o Senhor as almas e as vidas da sua nação, do povo desta nação que se perde. Peça a sua cidade para vê-la reconstruída. E peça um coração sábio para discernir claramente a vontade de Deus a fim de conduzir o seu povo. Um coração que tenha ouvidos. Um coração que tenha a capacidade de ouvir de Deus e dos irmãos. Nomeie a autoridade sobre a sua vida. Porque no ministério da comunidade da graça, fatalmente, nos próximos anos, prevalecerão ministérios chamados independentes e autônomos. Faça o que me dá na cabeça. Estes não vão prevalecer. Porque eu vou impedir? Eu não. Porque o Espírito Santo está fazendo isso conosco nesses últimos anos. E eu não vou impedir que isso seja feito. Pelo contrário, vou cooperar com Deus. Cooperar com Deus, para que isso seja feito. Se você insistir em ficar sozinho, sem estar debaixo de uma autoridade, vou lhe dizer, você vai acabar enfraquecendo-se tanto e ficando tão desmotivado e perdido que você não vai a lugar nenhum e vai fracassar. Eu não quero perder você, jamais, por nada deste mundo. Eu amo muito você. Vocês são especiais para mim. Vocês são as joias que o Senhor deu para a minha vida. E eu não quero perder vocês. Amo vocês. Vocês são o presente que Deus me deu. E quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E eu amo você. 3 causas de perdermos a visitação do Senhor. Qual é a primeira? Falta de ouvir o Senhor falando à sua igreja agora, pelo Espírito Santo. Segunda? Falta de um coração quebrantado. E terceiro? Incredulidade. Deixar de ouvir os seus irmãos. Não querer ouvir os seus irmãos. Não querer ouvir os seus irmãos. Não querer ouvir as suas autoridades. Se você não tem autoridade sobre você, nomeie uma autoridade. Deus vai abençoá-lo. E eu amo você. Amém, queridos?